Olá, eu sou Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis, Andando em Amor. Esta é a lição número 3. Amar a Deus acima de todas as coisas. E você sabe o que significa realmente o que é amar a Deus acima de todas as coisas? Você verá nesta lição de hoje. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, Marcos capítulo 12, versículo 30. O amor é um sentimento que o homem sempre buscou cantar em suas músicas, expressar em suas palavras e praticar de acordo com a sua própria vontade. É em nome do amor que até muitos pecados são cometidos. Afinal, é possível amar sem ao menos conhecer a verdadeira fonte do amor? É possível que alguma vez você já tenha ouvido a expressão crime passional. Um crime passional ele foi cometido por causa de algo envolvendo paixão ou talvez até o amor em si. Entretanto, o amor ele é um sentimento de verdadeiramente de amor. E aqui vemos algumas expressões de algumas músicas, por exemplo, e são muitas as músicas, até no meio evangélico também tem muitos louvores que exaltam tanto o amor de Deus para com o homem, quanto o amor do homem para com Deus, e também o amor entre casais. Cantares de Salomão, por exemplo, vai falar sobre o amor de um homem para com uma mulher, assim também como é o amor de Deus para Israel e o amor de Cristo para a sua igreja, isso no livro de Cantares. Pois bem, entretanto, como é que alguém vai amar se não consegue conhecer a fonte de amor que é o Senhor? Deus é a maior fonte de amor que existe. Então é um sentimento que sempre ouviremos falar. Entretanto, apesar da raiz principal do Evangelho ser o amor, entretanto há de se falar, que é o mais importante, que muitas das vezes nós falamos muito de amor, pregamos muito sobre o amor, mas na verdade nós não vivemos o amor, nós não praticamos, nós não aplicamos o amor de verdade em nosso meio. O primeiro e maior mandamento da lei. Ao ser interrogado pelos fariseus sobre qual era o maior mandamento da lei, Jesus respondeu: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. A Bíblia nos relata alguns mandamentos. Lá no Antigo Testamento eram 10 mandamentos. Depois, Jesus acresceu mais 2, foram 12. E mais 613 preceitos. Entretanto, quando nós vamos observar o mandamento, o primeiro e maior mandamento da lei é o amor. Nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Êxodo, capítulo 20, nos dará um norte acerca deste negócio, que os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ao versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Quando falamos sobre, como Deus falou, não terás outros deuses diante de mim, o que o Senhor estava falando era que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Portanto, amar ao Senhor, quando Jesus foi ali interrogado sobre essa questão do mandamento da lei, qual é o maior mandamento da lei, talvez eles pensariam que era talvez guardar o sábado ou uma outra coisa desta natureza, que fala aqui os 10 mandamentos em Êxodo 20. É inclusive até bom você dar uma lida nesse capítulo, para você ter um norte. Você verá, inclusive, que é uma questão que você não vai gostar muito, que dos 10 mandamentos, 6 são de negação. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim. Então, é uma negação. O que isso quer dizer para nós já de início? Que entre uma questão, se eu quero fazer algo e estou na dúvida, o melhor é não fazer. Por quê? Porque os mandamentos é mais uma questão de negação do que de afirmação. Então, se os mandamentos são de negação, então eu vou também levar isso para a minha vida.
se eu tiver dúvida sobre alguma coisa, é melhor eu não fazer. Porque da mesma forma que são 10 mandamentos e 6 são de negação, é melhor também eu levar isso para a vida e sempre quando tiver dúvida, é melhor não fazer. Amar a Deus de todo o coração. A palavra coração nesse contexto não se refere ao órgão físico, mas é usada para representar o centro das emoções humanas. E isto abrange os sentimentos, paixões e desejos. O pecado se inicia no coração do homem, por isso devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Muito provavelmente você já ouviu essa expressão, né? Eu te amo de todo o meu coração. Quando falamos isto, na verdade o que nós estamos dizendo é a nossa essência. Porque o coração, ele nada mais é do que uma bomba sanguínea, né? Portanto, a questão é o contexto, que não é, o coração aqui não é o órgão físico, mas um usado para representar o centro das emoções humanas. Quando alguém fala que ama de todo o coração, ama com profundidade. Há um texto no livro de Apocalipse que nos dá um norte bastante curioso sobre este negócio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque eu não me lembro agora onde está. Está no vídeo de Apocalipse, mas não lembrei agora a referência. Que fala aqui sobre a questão do rim. Olha que interessante, já pensou uma pessoa chegar para você e falar assim, eu te amo com toda a força do meu rim? Porque antigamente era assim. Só que aqui no nosso conceito do amor em si, quais são as emoções humanas? Aqui entra as paixões e desejos. E o pecado se inicia onde? No coração. Então veja que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Para quê? Para não pecar contra Deus. A Bíblia diz que o coração, a boca fala do quê? Do que está cheio o coração. Então é até muito interessante você ter isso na sua mente quando você estiver no meio de alguns amigos. Observa os tipos de assunto do que eles falam. Aquele que for mais fervoroso num determinado assunto, isso quer dizer que o coração dele está cheio daquilo. Então você começa já a identificar as pessoas pelo que as pessoas falam. Lembra que Jesus falou certa vez? Que nós seremos condenados ou absorvidos por aquilo que nós falamos. Então a boca fala do que está cheio o coração. Então muitas pessoas hoje falam de tantas coisas horrendas, né? Coisas horríveis. Por quê? Porque o seu coração está cheio desse negócio. Então, aqui nós já temos o norte. Então, veja que aqui vem a questão das emoções humanas, né? Dos sentimentos, paixões, e a questão do pecado. Mas se você guarda a palavra de Deus no seu coração, você vai falar mais da palavra. Quando alguém for falar qualquer coisa com você, você vai falar o que? Vai falar da palavra. Por quê? Porque o seu coração está cheio da palavra. E é assim que nós devemos ter, um coração cheio da palavra do Senhor. Amar a Deus de toda a tua alma. O termo alma significa princípio vital. Vida é a essência do ser humano. O termo é utilizado aqui para indicar o espírito. A vida, a pessoa como um ser moral designado para a vida eterna. Neste sentido, devemos amar a Deus com todo o nosso ser, isto é, com todos os espaços e recantos da nossa vida. Assim como Davi, que bendizia a Deus com toda a sua alma. Amar a Deus de toda a alma. Aqui na questão da alma vai falar sobre a questão do nosso consciente, né? Daquilo que nós realmente somos, né? Porque o homem ele tem corpo, alma e espírito. O corpo nós sabemos o que é, aquilo tangível, né? A nossa parte, né? Nosso corpo, não precisa de explicação, fica notório. E aqui a alma é o nosso interior, é o nosso profundo ser, né? O que nós realmente somos, isto é a alma. Então nós devemos, aqui na questão do termo alma, né? Então veja que vai levar, claro, né, para a eternidade. Então amar a Deus de toda a tua alma, o que é? É você amar a Deus com todo o teu ser. Jeremias capítulo 9 vai nos falar algo bastante interessante sobre este negócio. Jeremias 9, capítulo 9, versículos 24, 23 e o 24 nos dá um norte muito interessante sobre isso. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas nem se glorie o rico nas suas riquezas,
Mas o que se gloriar, glorifique-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então veja que aqui temos 3 pontos, que é a sabedoria, a força e a riqueza. Então, nós não devemos nos gloriar neste negócio. Em que nós devemos nos gloriar? Em saber que Deus é o Senhor. Então, se Deus é o nosso Senhor, nós devemos amá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Amar a Deus de todo o teu entendimento e força. Ou seja, o nosso amor a Deus deve ser direcionado a Ele com todas as forças da nossa razão e de todo o nosso entendimento. Quando vemos alguma situação, por exemplo, eu vou falar aqui sobre a questão do futebol, que é mais fácil para a gente entender. Quando numa partida, por exemplo, as pessoas entendem ali do futebol, né? Sabe quais são as regras, sabe o que pode, o que não pode. E as pessoas, para vencer o jogo, têm que fazer o quê? A primeira coisa a se fazer é seguir a regra. Vou dar um exemplo aqui bem prático. O mais importante no futebol é o gol, mas não adianta fazer um gol de mão, porque o gol de mão não vale. Ainda mais agora que tem a ajuda do VAR, né? Então, ainda que o juiz, né, o árbitro da partida não veja, o pessoal do VAR vai chamar ele vai lá na telinha, vai ver no replay e vai ver que alguém colocou a mão ali, né? Não vai falar como dizia o saudoso Maradona, né? Foi a mão de Deus que fez o gol. Mas por que isso? Porque eles sabem que não pode fazer gol com a mão. Então isso é uma das regras básicas do futebol. Então é isso que nós precisamos trazer para o nosso lado espiritual. O que é isso na prática? Eu preciso conhecer a Deus, amar a Deus com todo o meu entendimento. E como é que eu entendo a Deus? Lendo a sua palavra. É claro que nós nunca, jamais conheceremos a Deus em toda a sua profundidade. Isso é impossível. Nenhum homem do mundo conseguirá isso. Nenhuma mulher no mundo conseguirá isso. Isso é impossível. Mas a forma de eu compreender o Senhor, de saber o que o Senhor deseja de mim, da minha vida, é conhecendo a sua palavra. Ou seja, assim eu entenderei e assim, com toda a minha força, com todo o meu ser, eu vou amar ao Senhor. Ou seja, eu não colocarei outra coisa ou alguém no lugar do Senhor. Tudo para mim será primeiramente o Senhor. O pecado da idolatria. Conceito. Idolatria significa fazer esforço em vão. Prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana ou atribuir poderes divinos a operações puramente naturais. Adoração a falsos deuses. Esse termo aparece em toda a Bíblia, sempre com a conotação negativa. Paulo orienta a fugir da idolatria. João adverte a nos guardarmos dos ídolos. A idolatria é algo que vem desde os tempos bíblicos, desde o início, e sempre, infelizmente, haverá a tal da idolatria, ou seja, colocar algo, alguém ou um ser, o sol, por exemplo, como digno de adoração. Algumas pessoas na igreja, por exemplo, cultuam até mesmo anjos, né? Mas Apocalipse 19:10 nos dará um norte acerca disso, e o anjo ele não aceita adoração. Então, muitas das vezes as pessoas começam a adorar anjos dentro da igreja, o que isso também é uma idolatria. Deus também não está nesse negócio. Ah, mas os anjos não são celestiais? Sim, são celestiais, mas não são dignos de adoração. E a idolatria, no sentido geral, engloba tantas situações. Por exemplo, se você, ao invés de ir para a escola bíblica dominical, você quer ficar em casa, navegando na internet com o teu celular, isso é um tipo de idolatria. Você está colocando algo na frente do Senhor, na frente da casa de Deus, que no caso seria o teu celular. É claro que existem algumas situações que você está, por alguma razão, impedido de ir à escola, por alguma razão. Talvez você está enfermo, coisa dessa natureza, então você vai ficar em casa, ou está no hospital, isso aí é uma outra dinâmica. Mas eu digo você gozando de boa saúde, você opta por ficar em casa com seu celular, ao invés de ir à escola bíblica dominical para aprender mais e mais a palavra do Senhor. Isso também é um tipo de idolatria. Quando algumas pessoas, eu vejo, inclusive em alguns lugares, algumas igrejas, pais que colocam seus filhos na frente de Deus. A coisa mais importante é os filhos. Eu sei que algo parece ser contraditório, mas nem os nossos filhos são mais importantes do que a Deus. Nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar.
Idolatria no Antigo Testamento. Encontramos na Antiga Aliança inúmeros momentos em que o povo de Israel se desviou do caminho da devoção a Deus, estabeleceu para si imagens e adorou a outros deuses. Essa atitude era uma rejeição e afronta ao Criador, um pecado de alta traição contra Deus, cuja punição deveria ser a morte. A idolatria é algo que aborrece a Deus e irrita a Deus. Deus tem ódio da idolatria. Por quê? Porque quando alguém está numa prática da idolatria, independente de qual tipo de idolatria que ele está fazendo, que ele está cometendo, ele está colocando aquilo como maior do que Deus, e nada, absolutamente nada é maior do que o Criador. Então, quando alguém está adorando uma imagem, ou não precisa ser necessariamente uma imagem, pode ser um ser, né? Como eu disse, o sol, por exemplo, ou a lua, ou os anjos, ou algo dessa natureza, ou filho, ou pais, ou coisas dessa natureza, independente do que for, está afrontando a Deus. Então isso é muito visto no Antigo Testamento sobre a questão desta idolatria, né? Desse pecado que irrita ao Senhor. Entretanto, também há idolatria no Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento ampliou o entendimento prático acerca da idolatria, considerando o ídolo aquilo que toma o lugar ou ocupa o lugar de Deus em nossa vida ou coração. E que os piores ídolos são os do coração e não os manufaturados. Essa questão dos ídolos são do coração e não dos manufaturados, é claro que ambos aborrecem a Deus. Mas a questão da idolatria do coração é aquilo que está guardado no coração. A pessoa não precisa de ter uma imagem ali, por exemplo, para adorar a imagem, mas ele já adora a imagem no coração. Ele já adora aquilo no coração. Então é muito pior. Ele nem precisa de uma estátua, coisa desse tipo, que ele já está adorando no coração. Então, de forma geral, tanto a questão do manufaturado ou do coração são horrendos ao Senhor. É uma afronta a Deus. Mas o do coração ainda continua sendo pior, porque, como eu já falei, a pessoa não precisa de ter aquele ídolo naquela hora. Numa imagem, por exemplo, ou olhar para o sol para adorar o sol em qualquer lugar, ele adora porque ele está com aquilo guardado no coração. Então, no seu coração, aquele santo ou algo dessa natureza, aquele Deus, né, como lá na Índia, né, que são milhões e milhões de deuses, até ratos na Índia são deuses. Então, ele não precisa nem ter o ser naquele momento, que ele sabe, em qualquer lugar que ele estiver, ele adora aquela imagem, aquele ser. Então, isso afronta a Deus, e veja que está logo no Novo Testamento. Tipos de idolatria: adorar os bens materiais. Amar o mundo e as coisas que nele há é uma forma de idolatria. Como o amor ao dinheiro, a avareza, a raiz de todos os males, isso não quer dizer que não possamos desejar possuir coisas materiais, mas precisamos ter cuidado para isso não assumir o controle de nossa vida. Afinal, ninguém pode servir aos dois senhores. Há alguns casos que se relatam muito de pessoas, né, de obreiros principalmente, que... Vou pegar aqui a ideia do obreiro, porque homem geralmente, de forma geral, os homens costumam dirigir primeiro, né? Começar a ter habilitação e tal. E acontece muito acontecia, não sei se ainda acontece em alguns lugares, o obreiro vai de bicicleta para a igreja. Todo culto ele está lá. Todo culto de doutrinas, culto de adoração, na escola bíblica dominical. Ele chega lá com a bicicletinha dele, às vezes está chovendo a beça, ele está lá com a bicicletinha dele. E de modo geral é sempre uma barra forte vermelha, né? Existem algumas exceções, uma barra forte azul, mas geralmente era vermelha. E ele começa a adorar o Senhor e tal. E o que acontece depois daquilo? Ele consegue tirar a habilitação e compra um carro. Nunca mais ele vai para a igreja. Ele pega o carro, vai para todo quanto que é lugar, e agora ele chega atrasado nos cultos, agora ele não vai nos cultos mais. Por quê? Porque está idolatrando o carro. Agora que ele tem carro, ele vai para qualquer lugar, então agora ele não precisa mais da igreja. Viu? Isso é um tipo de idolatria, um bem material. Agora uma pessoa que outrora era um excelente obreiro, era um exemplo a ser seguido, agora está envergonhando o evangelho porque ele está colocando um carro na frente do Senhor. Então isso é só para dar um exemplo, assim como eu te falei, do exemplo do celular. A pessoa deixa em casa, deixa de ir para a escola bíblica dominical para ficar em casa, no celular, na internet. Só o sangue do cordeiro, né? Você não faz isso não, né? Olha lá, hein? Adorar as pessoas. Não há problema em admirar alguém, ter um líder como exemplo a ser seguido,
O problema está na veneração que damos a determinadas pessoas. Não devemos ser fanáticos por ninguém, cantores, pregadores, influenciadores digitais, entre outros. Alguns chegam a chamar tais pessoas de ídolos. É preciso tomar cuidado para não endeusar ninguém, pois o Senhor é Deus e somente Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. É muito provável que você tenha um líder e você tenha uma certa admiração por esse líder, o que é saudável, é extremamente saudável. Você tem admiração pelo seu líder, né, o líder do departamento, ou mesmo o pastor da sua igreja, ou mesmo um obreiro específico, ou uma irmã do círculo de oração. Isso é bonito e é saudável. Entretanto, você não deve endeusar, né, ficar venerando essa pessoa, ou seja, tudo que essa pessoa falou, você assina embaixo, não, essa pessoa está certa. Essa pessoa do círculo de oração, o pastor falou está certo. Não, não é assim. Nós não devemos endeusar ninguém. Por quê? Porque só Deus é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Então, inclusive essas questões de pregadores, né, pregadores renomados que pregam no país inteiro, aí tem aquela questão de idolatrar também, né? Não, eu vou em tal lugar, hoje eu não vou na minha igreja, não vou em tal lugar porque lá é o pregador X que vai pregar. Mais uma vez, é saudável você ter um pregador como referência, ter cantores, né, como referência, né, cantores evangélicos e tal. Mas isso não dá a você, de jeito nenhum, o dever de adorar, venerar essa pessoa, uma vez que tendo em vista que muitas das vezes pastores e pregadores e até mesmo cantores fazem coisas nos bastidores que só o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque muitas das vezes nós vemos o pregador, vemos até o influenciador digital também, né? Diante das câmeras, ele é uma pessoa boa, essa pessoa ela é uma pessoa boa, faz o bem, mas e nos bastidores? E quando ninguém está olhando? Porque geralmente a pessoa, quando está na frente de uma câmera, né, em rede nacional, por exemplo, ele vai ter um comportamento, mas e quando ninguém está olhando? Será que ele tem o mesmo comportamento? Será que essa pessoa é de fato isso? Portanto, se você quer ter uma pessoa para você admirar e ter respeito, tenha respeito pelos seus pais, pelo seu pastor, pelo seu líder do departamento, pelo regente, pela regente, pela pessoa que está convivendo com você. Por quê? Porque essa pessoa que convive com você, você sabe exatamente como ela é. Porque as pessoas que aparecem na TV, por exemplo, ou até mesmo na internet, muitas das vezes não é aquilo que aparentam ser. Então você precisa ter muito cuidado para você não ser assim enganado e pior, e ficar endeusando esse tipo de pessoa, né? Ter essa pessoa como ídolo. Adorar a si mesmo. Quando demonstramos um amor exagerado por nós mesmos, incorremos, é isso mesmo? Incorremos em uma idolatria, chamada de egolatria. Ela pode se manifestar como o culto ao próprio corpo, preocupação excessiva com a imagem e aparência. Adorar a si mesmo. Então, o que é isso? A pessoa que presta culto ao seu corpo. Há algumas pessoas que fazem isso. É mais importante ao corpo. Tem aquela... Eu gosto muito de mencionar isso, porque temos agora em rede social, principalmente as meninas, não que os meninos não façam, mas geralmente são as meninas, que tiram aquelas fotos, né, selfie, né, em academia, com as roupas indecentes e posta lá em rede social, ampliando o templo do Espírito. Não, você não está ampliando o templo do Espírito. Cuidando do templo do Espírito. Não, você não está cuidando do templo do Espírito. Não, de maneira nenhuma. O que você está fazendo, na verdade, é envergonhando o Evangelho. Por quê? Porque é uma pessoa que vai para uma academia. Nada contra a academia em si, isso aí vai de cada um. Mas é a roupa que se veste lá. Que muitas das vezes são roupas extremamente indecentes e inadequadas para uma pessoa da igreja. Entretanto, as pessoas fazem isso para quê? Para ter aquela questão do culto ao corpo. Então, meu corpo hoje é bonito, então eu vou postar em rede social, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Isso acontece até mesmo em igreja, né? Algumas igrejas fazem exatamente isso, o culto ao corpo, o que é algo completamente abominável aos olhos do Senhor. Né? A pessoa que tem até preocupação excessiva com a imagem. Não me fotografa desse lado não, que desse lado eu não me fotografo bem. Me fotografo desse lado aqui porque a minha imagem aqui é melhor. Pessoas têm preocupação excessiva com a imagem, como a coisa mais importante do mundo é como eu estou vestido, ou como o vestido que eu digo com roupa de grife, ou a minha aparência física é o mais importante. Não, nós devemos cuidar do nosso corpo, é verdade, ter a saúde mental, física e emocional em dia,
Entretanto, nós devemos ter cuidado com esse negócio, com essa preocupação, porque a nossa preocupação, na verdade, é com a santidade diante do Senhor. Nós devemos ser santos, como diz aos Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Permaneçam no amor de Deus. Ele nos amou primeiro. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é a forma de devolvermos o amor que recebemos do Pai, pois Ele nos amou primeiro, dando-nos vida quando ainda estávamos mortos em ofensas e pecados, e não merecemos tão grande amor. Você já recebeu este amor em sua vida? O Senhor Ele nos amou primeiro, sendo nós já pecadores. Então o que nós devemos hoje fazer é adorar o Senhor em espírito e em verdade, amar o Senhor acima de todas as coisas. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, se você não consegue amar uma pessoa que te amou primeiro, alguém que te amou primeiro, porque geralmente como que é o amor? O amor é mútuo, né? Geralmente é mútuo, é lá e cá. Mas o Senhor te amou primeiro, como diz Jeremias 31:3, né? Há muito que o Senhor vem dizendo, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Então o Senhor te amou primeiro e você não consegue amar aquele que te ama. Se você não consegue amar aquele que te ama, quem você vai amar? Ou melhor, aquele que te amou primeiro, né? Você nem ama ele ainda, você nem o conhece a ele, nem conhece ele ainda, ele já ama você. Então você não vai amá-lo? Então veja aqui que aqui é algo profundo, porque se eu não estou amando alguém que me amou primeiro, que tem amor por mim, com amor eterno e com benignidade me atrai, eu sou capaz de amar quem? Ninguém. Então que nós venhamos assim louvar ao Senhor e engrandecer pelo seu amor por nós. Amor e obediência. Jesus disse que se guardássemos os seus mandamentos, permaneceríamos em seu amor. Guardar os mandamentos de Cristo denota obediência. Assim, quando tentamos amar ao Senhor de todo o coração, alma e pensamento, surgirá o desejo em fazer a sua vontade, isto é, obedecê-lo. Eu quero crer que você ainda não deve ter um namorado ou uma namorada. Mas se você o tiver, ou a tiver, já reparou que você começa a pegar alguns pontos que essa pessoa tem? Por exemplo, você não gosta de um determinado bolo, por exemplo, mas essa pessoa gosta, você começa a ter uma tendência a começar a gostar também. Por quê? É uma forma de conexão, né? Nós geralmente conectamos com pessoas iguais a nós. As pessoas dizem que os opostos se atraem, mas os opostos se atraem no sentido de sexual, né? O homem se atrai pela mulher e a mulher se atrai pelo homem, ou seja, os opostos se atraem. Mas a questão do amor em si é a conexão. Geralmente nós temos sempre conexão com pessoas que pensam como nós, pessoas que agem como nós. Então quando você tem um namorado ou uma namorada, você começa já a ir de acordo com ele ou com ela, né? Você começa já a andar com a mesma harmonia. Então você começa, vamos dizer, a obedecer um ao outro, né? Cada um vai vindo aqui, eu gosto daqui, eu vou ali também e tal. Com o Senhor é a dinâmica parecida. Quando nós amamos ao Senhor verdadeiramente, o que nós fazemos? Nós obedecemos a sua palavra, nós começamos a criar conexão com o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem amor por nós. Então se o Senhor tem amor por mim, eu certamente terei amor pelo Senhor. Então isso aqui é uma questão que nós precisamos andar juntos, né, juntamente com o Senhor. Se o Senhor me amou, eu o amarei também. É claro que nós nunca, jamais vamos amar a Deus da mesma força que o Senhor nos ama, né, com a mesma eficácia. Né, isso é impossível, o homem é incapaz desse negócio. Mas nós devemos amar ao Senhor. Para concluir, frequentar regularmente uma denominação evangélica, seguir os bons usos e costumes cristãos de forma mecânica, ou fazer declarações através de cânticos, dizendo que ama a Deus, não significa necessariamente que você o ama de fato. O verdadeiro amor a Deus aparece, sobretudo, quando temos Jesus como Senhor e confessamos como Salvador. Seguimos o seu exemplo e não fazemos as coisas que o mundo oferta. Então, o amor ao Senhor, a melhor forma de você demonstrar que você realmente ama ao Senhor com todas as suas forças é obedecendo a sua palavra. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você põe Deus em primeiro lugar. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas.
Você coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois a família, primeiro o Senhor, depois o trabalho, primeiro o Senhor, depois isso ou aquilo. O Senhor é sempre em primeiro lugar. Sempre é o Senhor. Nós precisamos, e aqui é bom também separar, aqui é a ideia aqui da denominação, né, a questão evangélica, né, o culto em si, mas aqui é bom separar que amar a Deus é diferente de amar a igreja. São distintos. Apesar que a igreja está firmada em Cristo e Cristo é Deus, como diz João 10,30, é diferente, porque alguém, por exemplo, pode estar em comunhão com a igreja, mas não está em comunhão com Cristo. O ideal é que tenhamos comunhão em ambas, ter comunhão com a igreja e comunhão com o Senhor. Mas muitas das vezes, lembra que a Bíblia diz lá em Mateus? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome eu evangelizei, eu preguei no seu nome? Não, também não. Mateus capítulo 7, versículo 7, capítulo 7 de Mateus, fala esse negócio aqui, porque esse negócio é sério. Mateus capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, tem muitas pessoas dentro da igreja que faz tudo isso daqui. Profetiza no nome do Senhor, expulsa demônio no nome de Jesus, faz milagres no nome de Jesus, mas naquele grande dia padecerá na eternidade sem Cristo. Por quê? Porque tem comunhão com a igreja, mas não tem comunhão com o Senhor. Mas a Bíblia não diz que a pessoa que faz isso está dentro dos parâmetros bíblicos? Ou seja, se a pessoa não está fazendo isso, por que Deus fez cumprir aquilo? Porque a pessoa está pregando a palavra. Como Deus o Senhor tem compromisso com a sua palavra ela vai cumprir, independente de quem está falando, quem está fazendo, quem está dizendo a palavra. O Senhor vai fazer cumprir. Mas isso não quer dizer que essa pessoa esteja salva. Então, muitas das vezes as pessoas, na verdade, não amam a Deus, amam talvez a igreja, gostam de ficar na igreja, mas o coração está longe. Lembra que Jesus falou? Os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim? Nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então, quando nós estamos amando ao Senhor acima de todas as coisas, literalmente todas as coisas, família, tudo. Em primeiro lugar vem o Senhor. O que o Senhor vai fazer? Pessoas que até no nome do Senhor acabam padecendo para a eternidade, né? Acabam perdendo suas vidas pelo nome, para não negar o nome do Senhor. Ou seja, é cristão autêntico. Ou seja, ele morre pela causa do Evangelho. Ele não se importa de morrer. Por quê? Porque não vai negar a Cristo. Isso é amar a Deus amar a Deus acima de todas as coisas. É colocar a Deus verdadeiramente acima de tudo, acima até mesmo da própria vida. Isso é as coisas. Hora da revisão. Como Jesus disse que se deve amar a Deus, né? Essa é a resposta número 1. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Resposta número 2. Deuteronômio 6:5. Ou seja, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Número 3. O sábio rei Salomão também se corrompeu com os ídolos de suas esposas e sofreu graves consequências por isso. A idolatria sempre vai trazer uma terrível consequência. Número 4. Um amor exagerado por nós mesmos. Número 5. Adorar os bens materiais, adorar as pessoas e adorar a si mesmo. Então nós temos aqui algumas questões que nós não devemos adorar, que é a questão da idolatria. Nós devemos honrar somente ao Senhor, dar glória somente ao Senhor. Então nós devemos aqui ter cuidado para não cultuar o nosso próprio corpo, a nossa imagem, né? Ou mesmo ter uma idolatria por uma determinada pessoa, né? Um líder, um pregador, um cantor, um filho, uma filha, um pai, etc. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!